conhecida por ceder à cerimónia litúrgica de bênção desta obra pelo Reverendo Padre Machado. Gostaria de deixar uma palavra desta leitura que acabamos de ouvir. Qualquer um de nós que, por obra de Deus e colaboração humana, veio a este mundo, tem uma grave responsabilidade de tudo fazer para que este mundo tão maravilhoso que Deus criou e o deixou para cada um de nós poder usufruir dele, cada um faça esse esforço, ou faça tudo o que está ao seu alcance para o tornar ainda mais agradável, o tornar mais bonito, mais aprazível, e cada um possa usufruir da melhor maneira, a nível físico, a nível corporal. Evidentemente que isto só é possível se nós também tivermos a tal estrutura espiritual ou interior, e as pessoas a poderem usufruir de um espaço que é nosso, que é de Vizela, e que é uma mais-valia também para todos poderem conviver e usufruir da melhor forma. Portanto, este correr que São Paulo dizia é precisamente isto. Não é corrermos à toa, é corrermos por causas que dignifiquem o ser humano, que nos dignifiquem a todos e que sejam proveitosas para os outros, para nós que ainda podemos usufruir delas, mas também para os vindouros. Uma placa para marcar esta data, mas podem arrumar com as placas todas, que as obras que nós fizermos alguém as há de lembrar, ainda que as pessoas destruam as placas, e isso é que é importante. O resto vai passando e a história vai-se fazendo, e as pessoas é que ficarão ligadas à história, e não serão as placas que farão das pessoas grandes ou maiores. É aquilo que a pessoa fez, é o trabalho que foi desenvolvendo, e foi o melhor que cada um deu de si, o melhor que sabia. Por isso, gostava de deixar aqui uma palavra de parabéns a todos os vizelenses, mas na pessoa, evidentemente, do nosso Presidente, Luís Costa. Obrigado. Já tinha feito 5 para ver a qualidade da A história de Vizela conta-se ao longo de um livro de muitas páginas. Um livro inacabado, mas que tem como prólogo a luta de 5 de agosto de 1982. Se dúvidas houvesse quanto à perseverança dos vizelenses na luta pela sua autonomia administrativa, as mesmas dissipar-se-iam quando o povo saiu à rua e, mesmo debaixo do fogo, mostrou e provou que a união faz a força e que ninguém o iria travar quanto à conquista da sua independência. Quase 30 anos depois,
A Câmara Municipal de Vizela não esquece os homens e mulheres que encabeçaram esta batalha, que marcou o início de outras tantas lutas, travadas em nome de um ideário chamado Conselho de Vizela. Para nos lembrar esta luta, vamos ouvir o Sr. José Manuel Couto, em representação do grupo Apesada. O ministro de então, e toda a gente se deve recordar quem era, que não olhou a meios para atingir os seus fins, e quando nós pedíamos justiça, ele pedia às forças policiais para premir o gatilho, para reprimir o povo de Vizela que pedia essa justiça. São umas simples palavras que para nós têm muito significado. Ele, quando foi preciso trabalhar em prol de Vizela, trabalhou. Não precisava de andar com grandes parangonas nos jornais para dizer o que lhe ia na alma. Sacão Peles é a prova evidente, e o movimento da restauração do Conselho de Vizela também, que quando era preciso, ele não regateava esforços para tudo aquilo que fosse preciso, ele estava sempre disponível. E a disponibilidade dele foi, ao longo dos tempos, visível. E foi visível ao ponto de chegar ao 5 de agosto de 2011 e presentear o povo de Vizela com aquela placa que nos diz muito. Muito obrigado, Sr. Presidente. O senhor está de parabéns. Bem-aja, que Deus lhe dê muita saúde para estar no nosso meio e que no próximo ano, de 30 anos, estejamos cá para fazer umas comemorações do 5 de agosto como merece os 30 anos. Muito obrigado pela atenção. A criação do nosso município. Na realidade, estamos perante a proximidade do edifício designado por Castelo da Ponte, mandado construir pelo grande vizelense que foi Dr. Ademir de Freitas, para nele ser instalada a Câmara Municipal de Vizela. Nessa altura, os projetos de lei de criação do município, por força de lei, eram entregues ao Governo. Era o Governo que decidia, durante esses últimos anos da ditadura, do sistema ditatorial do país, era o Governo que competia ou não criar municípios. Ferro de Vizela, uma automotora que, face a esse levantamento da linha férrea, não conseguiu seguir a sua marcha para o Porto. O Ministro da Administração Interna dessa altura, uma pessoa que eu creio que é uma pessoa de bem, tenho absolutamente a certeza que se trata de uma pessoa de bem, mas que tem, ou que tinha, pelo menos nessa altura, um defeito muito grande com ele, é que gostava muito do cheiro da pólvora. E em lugar de tratar o caso de Vizela como devia tratar, mandou para aqui uma força policial como que fosse para um ato autêntico de guerra. E foi assim que no dia anterior ao 5 de agosto, no dia 4 à tarde, se começaram a concentrar à volta de Vizela efetivos militares da GNR com armas, bagagens e tudo, como que fosse para uma autêntica luta de guerra. Na manhã seguinte, tentaram alguns funcionários da CP que foram partidos designados desbloquear a automotora retirando-a para Guimarães. Isto começou a provocar confrontos, as pessoas sentiram-se mal, porque não é assim com a imposição de força e dessa ordem, dessa forma bruta como foi feita, as pessoas indignaram-se e começaram todos a afluir junto à estação do caminho de ferro. A partir de cerca das 11 horas, meio-dia, começam os sinos das igrejas, e isto para aquelas pessoas que têm menos de 30 anos, porque para o ano faz 30 anos, como disse o José Manuel Couto, que se deu esse célebre 5 de agosto, para quem tem menos de 30 anos, custa-lhe a compreender, mas é bom de explicar. E eu vou dar uma ideiazinha de que nessa altura foi a vida em Vizela. Nesse dia, após o meio-dia, começaram os sinos a tocar rebates, sinos das igrejas. A sirene dos bombeiros começou a alertar a população. As sereias, que também havia fábricas que tinham sereias também, começaram a tocar. O povo reuniu-se e avançou para a estação do caminho de ferro. Eu vi
pessoas que vinham do campo, com enxadas, com forquilhas, que vinham prontos também a entrar na luta, numa determinação absoluta. Foi uma mobilização total de um povo que se sentiu subjugado, que se sentiu oprimido e quis demonstrar a sua valia, o seu direito a uma causa justa. E aqui era um campo de cultivo, onde havia milho, onde havia centeio que dourava no verão, à mistura com popolhas vermelhas, que era muito bonito, mas hoje isto está um encanto. Eu nunca pensei, digo com sinceridade, que isto ficasse como está. E isso deve-se ao empenho de todos nós, mas muito particularmente da Câmara Municipal, do seu Presidente, que é o seu grupo, muito particularmente. Muito obrigado pela atenção que tiveram, passem todos muito bem, viva Visela! Ao Paulo Pinheiro e ao Sr. José Pinheiro e aos seus proprietários, penso que está aí o Sr. Engenheiro também muito obrigado, aos proprietários da Quinta da Cascalheira. Bem-ajam pela colaboração que tiveram connosco. Também não podia deixar de agradecer aos meus colegas, obrigado ao Alberto Machado que não pôde estar presente, obrigado Dora Gaspar, obrigado Vítor Hugo, porque é nestes momentos que nós, para além de uma equipa, somos uma grande família. E portanto a vocês, muito obrigado, porque a obra é de nós todos, é do povo, é nossa, é para isto que nós fomos eleitos e portanto eu tinha-vos a agradecer publicamente isto. Também queria aqui agradecer à pesada naquilo que significa o povo de Visela. Obrigado, eu disse-vos sempre que quando pudesse iria pôr, digamos, ia deixar aqui um marco que foi na nossa história. Escolhi o dia da inauguração, para mim é um prazer enorme esta obra que os meus colegas que lhe agradeci maturaram bastante, mas estão sempre nos momentos difíceis e aí é que se vê quem é bom. E portanto eles são melhores que eu e portanto normalmente têm mais equilíbrio e por isso lhes agradeci. Mas esta obra deve-se de facto ao Sr. Arquiteto Luís, muito obrigado, estás aqui presente, e também aos empregados que foram inexcedíveis no trabalho que fizeram. Mas queria-vos, para além disto, dizer o seguinte, e isto teria de dizer o seguinte: há exatamente 29 anos estávamos todos reunidos num outro local de Visela, de punhos erguidos, cabeças levantadas e voz afinada, e gritarmos bem alto: queremos o Conselho. Naquele 5 de agosto de 1982, Visela abria noticiários, fazia a primeira página dos diários do país. Por todo o lado ouviam-se incitações a continuarmos, a não desistirmos de um sonho que tínhamos por direito, a inspirarmos outros povos a virem para a rua e a usarem a força das suas convicções para conseguirem os seus intentos. Que encabeçaram esta batalha que marcou o início de outras tantas lutas, travadas em nome de um ideário chamado Conselho de Visela. A Câmara Municipal não vai deixar esquecer quem não esqueceu Visela. Um dos maiores impulsionadores do Conselho chama-se Manuel Campelos. Hoje, por mérito e direito, é nosso cidadão honorário, dispensa qualquer adjetivos que possam reconhecer o trabalho que realizou. O senhor Manuel Campelos foi a inspiração de muitos, e quando outros tantos queriam desistir, o senhor fazia-se ouvir e pedia para não baixarmos os braços, para não esquecermos que a luta tinha que continuar, porque fortes iríamos vencer. O senhor Manuel Campelos tinha razão. Obrigado mais uma vez por Visela e em nome de Visela. Para ficar por cá e trazer outras gentes que certamente vão gostar da nossa praia fluvial. A marginal ribeirinha de Visela é finalmente uma realidade e fica assim com um novo postal ilustrado. Queremos ver aqui uma nova centralidade para a cidade, onde os munícipes se podem deleitar com este espaço de lazer propício a várias atividades. Esta obra só é possível graças à cedência para o domínio público dos particulares que aqui referenciei, quer pela aprovação do plano de pormenor, quer pelo facto dos particulares terem entendido a importância deste espaço para Visela. E em nome de Visela e de todos aqueles que vão fruir deste espaço, o nosso, e mais uma vez, o nosso e o meu muitíssimo obrigado. Ainda estamos a meio, muito mais temos que projetar para Visela. A promessa é que, dentro
dentro das nossas possibilidades, não vamos escurar o que queremos para Vizela. Uma cidade de excelência. Bem-ajam a todos e muito obrigado.